Olá, meu nome é Tatiana Junger, eu sou advogada tributarista e professora de Direito Tributário e hoje eu vou contar pra vocês um pouco sobre mim e a minha trajetória profissional, com sorte, em até 5 minutos. Quem me conhece sabe que eu adoro um prelúdio, uma contextualização, resumir as coisas não é muito bem o meu forte, mas vamos lá que vai dar certo. Eu não fui parar no direito por paixão ou vocação. Na época que as crianças estão todas escolhendo o que vão fazer da vida, eu queria fazer belas artes. Mas o meu ascendente Capricórnio bateu o martelo e eu acabei elegendo um caminho que me abrisse um escopo maior de possibilidades e me garantisse uma perspectiva de futuro mais segura. E a opção que eu fiz foi o direito. Me parecia, na época, que o direito seria uma faculdade que me abriria diversas portas. E era uma perspectiva que não me causava, a prioristicamente, empolgação, mas também não me causava rejeição. Então, na época, me pareceu uma escolha acertada. Hoje em dia, eu tenho certeza que foi. O fato de eu ter feito essa escolha de uma forma mais pragmática do que apaixonada acabou me gerando duas consequências relevantes. A primeira foi que eu não entrei na faculdade de Direito com expectativa. Eu não sabia se eu ia amar o negócio, se eu ia odiar, eu não sabia o que eu ia achar da faculdade. O que acabou me propiciando, acho eu, uma posição de muito pé no chão, porque as inúmeras chatices da faculdade de Direito nunca me causaram uma tremenda frustração. A segunda consequência foi que eu fiquei muito tempo durante a minha graduação sem ter a menor ideia do que eu queria fazer no futuro, de qual caminho dentro do direito eu iria eleger. Tanto que eu oscilei muito entre querer fazer concurso, querer ir para o mercado privado, me interessar por tal área ou outra área do direito, muito embora desde o início eu já demonstrasse uma tendência forte para o direito público. Essa incerteza foi me acompanhando e aos poucos eu fui polindo ela. A primeira certeza que eu adquiri foi com relação à atividade acadêmica. Foi quando eu cursei uma disciplina eletiva de Direito Processual, orientada pelo professor Leonardo Greco. Muito embora ele não ministrasse as aulas, ele me orientou no trabalho de conclusão de semestre. E aquela experiência me deu a certeza de que eu queria fazer pesquisa, assim como dar aula, porque tanto a atividade de pesquisa me impactou positivamente, como a própria experiência com o professor, que foi extremamente generoso e solícito comigo. A segunda certeza foi o direito tributário. E ela começou a se manifestar no período em que eu estava na Alemanha, num programa de intercâmbio, e se consolidou definitivamente quando eu voltei e comecei a ter tributário aqui no Brasil. Lá na Alemanha foi o primeiro momento que eu tive contato com a disciplina e desde o princípio eu me encantei com a matéria. Ao mesmo tempo, outra coisa do meu período na Alemanha que me marcou bastante foi a crise econômica de baixa oferta de empregos, em que todos os meus colegas, em que as pessoas ao meu redor estavam vivendo um sentimento forte de pressão e de preocupação com o futuro. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu tinha na minha cabeça que eu tinha que decidir o que eu ia fazer da vida e, ao mesmo tempo, eu tinha acabado de encontrar uma disciplina com a qual eu tinha sentido uma afinidade enorme. Então, eu decidi, a partir daquele momento, que eu focaria os meus esforços para o direito tributário. De volta para o Brasil, desde a primeira oportunidade que eu tive, eu me envolvi em pesquisa no direito tributário. Eu me inscrevi como graduanda ainda num grupo de pesquisa oferecido pelo professor Ricardo Lodge no PPGD UERJ, que foi a primeira vez que eu coloquei um pezinho dentro da instituição da qual eu não saí até hoje. Inclusive, essa experiência na graduação de grupo de pesquisa que me fez ter a vontade de tentar o processo seletivo para o mestrado ainda na graduação, para tentar emendar a graduação no mestrado. E deu certo. Eu fiz o processo seletivo, me preparei arduamente, consegui passar e assim que eu colei grau, eu já estava começando o mestrado tipo uma semana depois. Ao lado da atividade acadêmica, eu havia tido meu primeiro contato prático com direito tributário enquanto estagiária na PGE aqui do Rio de Janeiro, na dívida ativa, e após eu, a convite do meu professor de tributário de então, o professor Gustavo da Gama, participei de um processo seletivo para estágio no escritório em que ele trabalhava, que hoje é o Renault Advogados. E ali eu fui efetivada e foi o primeiro escritório no qual eu trabalhei como advogada. Agora, sabe aquela história de incerteza que foi sendo aos poucos polida? Então, eu saí do escritório e tive uma passagem pela PGM aqui do Rio, pelo programa de residência jurídica, que foi uma experiência ótima. Aprendi pra caramba, conheci pessoas incríveis, mas foi uma experiência que me deu clareza quanto à incompatibilidade do projeto concurso com o meu perfil. E eu, como estagiária na PGE, não tinha tido a perspicácia para notar isso. Eu só adquiri essa certeza quando estava na PGM. Nesse período durante o qual eu estava na PGM, também foi muito marcante por outros aspectos que não relacionados com a instituição per se. Foi o período durante o qual eu
comecei a dar aulas, foi o auge também das minhas pesquisas para dissertação e foi também o período no qual eu desenvolvi o projeto de tese que eu ia submeter no processo seletivo do doutorado. O meu projeto foi então aprovado no processo seletivo do doutorado e foi então o tempo de eu defender a minha dissertação, ocasião no qual eu tive um feedback muito positivo da banca e que foi o prenúncio do livro que eu publiquei esse ano no primeiro semestre sobre reforma tributária e regressividade sistêmica. No primeiro semestre do meu doutorado, o professor Ricardo Lodge me convidou para integrar o Ricardo Lodge Advogados. E durante todo esse primeiro ano do meu doutorado, eu cumpri praticamente a integralidade dos meus créditos obrigatórios. E aí a gente chega no presente, no corre da advocacia, com a produção da tese, produção de conteúdo para a internet e a docência que eu amo demais.